Dentre todas as sociedades secretas, a maçonaria é a que mais alimenta teorias da conspiração. A maçonaria está presente na maior parte dos países ocidentais e parece estar intimamente ligada a eventos de grande relevância no mundo todo, como os movimentos de independência do Brasil, dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Grandes personalidades do presente, como o ex-presidente Michel Temer, o atual vice-presidente Hamilton Mourão, o ex-candidato à presidência Aécio Neves, e do passado, como José Bonifácio de Andrada, Duque de Caxias, o imperador Dom Pedro I e o marechal Deodoro da Fonseca, são ou foram maçons. A presença da maçonaria em eventos históricos e a presença de muitas personalidades políticas nessa ordem faz com que muitos vejam a maçonaria como uma instituição que, por debaixo dos panos, controla a política nacional e até mesmo a mundial por meio do governo americano e que seria a arquiteta de um plano de dominação mundial. Além disso, a presença de tantas personalidades famosas na maçonaria deixa a impressão de que a ordem maçônica teria o poder de fazer qualquer um famoso a despeito de méritos pessoais. A teoria do poder secreto da maçonaria se sustenta nesses dois pilares: a participação da maçonaria em eventos históricos e a presença de pessoas ricas e famosas na ordem. Vamos analisar esses dois pilares separadamente. Quanto à participação da maçonaria em eventos históricos, é preciso ter em mente que não existe uma figura semelhante a um papa na maçonaria, o que dá às instituições maçônicas autonomia e independência política. Isso significa dizer que as diferentes associações maçônicas ao redor do mundo e, por vezes, até mesmo as diferentes lojas de um mesmo país divergem quanto a determinadas questões políticas. Mais do que isso, aconteceu em diversos momentos da história de um determinado ramo da maçonaria apoiar uma revolução e outro ramo da maçonaria ser contra. Por exemplo, se é verdade que a maçonaria realizou a independência dos Estados Unidos da América, também é verdade que a maçonaria lutou contra a independência dos Estados Unidos da América. Isso porque, se no lado americano havia maçons como George Washington e Benjamin Franklin, no lado do Reino Unido havia inúmeros maçons, visto que, na Inglaterra, havia lojas militares que lutaram contra a independência americana. Não faz sentido dizer que a maçonaria fez isso ou aquilo quando se observa o envolvimento de maçons e de instituições maçônicas nos diferentes lados do confronto. Em muitas outras situações, no imaginário popular, o papel de maçom de determinado personagem histórico aparece com muito mais força do que o seu papel como político, juiz, militar e etc. Por exemplo, disse que a maçonaria
teria arquitetado a proclamação da República no Brasil, visto que muitos dos primeiros presidentes, como Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, eram maçons. Acontece que o poder que lhes proporcionou levar a proclamação da República adiante não vinha da maçonaria, mas sim de sua patente militar. Maçons militares e políticos participaram de revoluções não por serem maçons, mas sim por serem militares e políticos. Um maçom sem influência política, militar, jurídica, etc., não tem poder algum. Por outro lado, um político, juiz ou general não precisa ser maçom para ter poder. Quanto à presença de pessoas famosas na ordem, é preciso mencionar o seguinte: a maçonaria é uma ordem filosófica, simbólica e filantrópica. Geralmente, quem se interessa a ingressar em uma ordem dessa natureza são pessoas das camadas mais ricas da sociedade. Ou seja, muitos dos que entram na maçonaria já fazem parte da classe mais abastada da sociedade. Não é questão de tornar-se rico após o ingresso na maçonaria, mas sim de já ser rico ao ingressar na ordem. O ingresso na ordem se dá, geralmente, por indicação de membros. Os membros tendem a indicar amigos e conhecidos que, geralmente, são da mesma classe social. Logo, há uma tendência natural de que os membros da maçonaria sejam pessoas da alta sociedade, que, por serem da alta sociedade, têm profissões de prestígio, como juízes, procuradores e etc. Por fim, é importante mencionar que, ao longo dos anos, muitas lojas maçônicas convidaram personalidades da sociedade para ingressar na ordem com dois objetivos: dar visibilidade à ordem e, em alguns casos, dar segurança jurídica e política à ordem. Em alguns países, a maçonaria foi perseguida pelas autoridades, que viam com desconfiança a existência de reuniões secretas, pois imaginavam que nessas reuniões tramavam-se golpes de Estado. A solução encontrada por muitas ordens foi convidar políticos, juízes, desembargadores e etc. para pertencer à ordem, de maneira a dar maior segurança política e jurídica a ela. Ou seja, as pessoas famosas e poderosas que pertencem à ordem, em sua imensa maioria, já eram famosas e poderosas antes de entrar na ordem, ou então vieram de famílias famosas e poderosas. Há diversos maçons que não eram poderosos ao ingressar na maçonaria e que continuam não sendo. Concluindo, a maçonaria não realizou nenhum dos eventos que se atribui a ela. O que aconteceu de fato foi a participação de maçons nos respectivos eventos, sendo que sempre havia maçons nos diferentes lados da disputa. Quanto à maçonaria deixar as pessoas ricas, isso é falso, visto que os ricos e poderosos, membros da maçonaria, já eram ricos e poderosos antes de entrar na ordem, tendo seu poder e riqueza
relacionados a outros fatores. Por fim, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Até a próxima e desconspire.